Passando mais uma vez com a palavra do Senhor, boa tarde, a paz do Senhor. A palavra de Deus diz que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Mas o que nós temos que fazer é pregar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Há um tempo o Senhor tem colocado o desejo no meu coração de fazer alguns vídeos, mas eu sou leiga em mexer com internet, mas eu decidi, estou fazendo esses meus vídeos aqui, é o terceiro vídeo hoje que eu estou colocando, né? E depois eu coloco no YouTube, muitas vezes eu coloco no Instagram, para glorificar o nome do Senhor pelos seus feitos, pela sua salvação, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, com o intuito de proclamar o nome do Senhor, né? Ide por todo mundo. A gente não pode muitas vezes ir por todo mundo, mas a gente tem agora um meio de comunicação, né, que Deus nos deixou, para cada um usa como bem quer, mas se nós podemos usá-lo para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para mim ele é o meio mais viável nesse momento para minha vida, e que eu adoro falar de Jesus pelas minhas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e agora também estou com esse canal no YouTube, começando com esses vídeos caseiros de uma pessoa como uma pessoa simples, uma dona de casa, uma pessoa sem, como eu falei no primeiro vídeo, eu não tenho teologia, eu sou uma seguidora de Jesus, eu amo a Jesus e a sua palavra. E tudo que eu tenho vivido e aprendido, eu acho que não vale a pena a gente guardar somente para nós tudo que nós temos vivido e aprendido, mas nós temos que compartilhar. Então esse é o meu intuito, de compartilhar nessa tarde uma palavra com a vida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Josué 1, aleluia, fala que depois da morte de Moisés, Deus falou a Josué: Josué, levanta-te, porque você vai ser o sucessor de Moisés, né? Josué, desanimado, triste, enlutado pela morte de um grande líder. E imagine, você substituir uma pessoa como Moisés, né? Mas Deus falou que levanta-te, para de chorar, acabou o luto, seca as tuas lágrimas, agora eu estou entregando na tua mão uma vara, estou entregando na tua mão um cajado, estou entregando na tua mão um bastão. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, né? O Senhor, aleluia, nos dá um legado de uma vida com Deus, de nós termos esse privilégio de servirmos a Deus, de andarmos com Deus. Mas nós estamos preparando a geração futura para nos substituir, para ser os nossos sucessores. Aleluia. Porque não adianta você ter um grande legado, ser um grande pastor, ser ser um líder, ser alguém que conhece a Jesus, que anda com Jesus, e você não ter para quem deixar, aleluia. Você não ter um sucessor, não ter alguém que depois de você vá passar adiante a obra do Senhor. E Moisés teve o privilégio de ter ensinado
E Josué, na verdade, teve o privilégio de ter sido ensinado, de ter andado com Moisés, eu creio ter aprendido muitas coisas com Moisés. E quando na morte dele o Senhor veio, é você mesmo que eu quero usar agora. É você que vai conduzir esse povo, aleluia, à terra prometida. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então eu quero falar sobre isso nessa oportunidade, o que nós temos feito do chamado que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos confiado, né? Para que a gente venha ter credibilidade de estar passando ele adiante para gerações futuras. Irmãos, o Senhor tem colocado já há muito tempo uma preocupação muito grande no meu coração com a geração futura. O que será de nós? O que será das próximas gerações depois de nós? O que será das próximas igrejas que se levantarão na terra? Serão igrejas firmes? Serão igrejas que vão guardar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor? E isso tudo, irmãos, vai depender de nós hoje, como nós vamos passar o nosso bastão para a próxima geração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma grande responsabilidade, na verdade. É uma grande responsabilidade, porque nós temos, é uma ordem do Senhor, é uma obrigação nossa ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando crescer ele não se desviará dele. Em Salmo 78, aleluia, um salmo que o Senhor tem falado fortemente ao meu coração há um tempo. Há uma ordenança também do Senhor, aleluia, para as nossas vidas. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Salmo 78 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às minhas palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, irmãos, é uma responsabilidade nossa. Não os encobriremos aos seus filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, mostrando a eles, a geração futura, os louvores, o quanto que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, o quanto ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Então Deus deu uma ordem. Deus, ele estabeleceu um memorial, um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel. Era uma lei, uma ordenança do Senhor. E ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Então nós temos obrigação de fazer conhecido o nome do Senhor aos nossos filhos, dar bom testemunho do Senhor aos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente não vai pregar para os nossos filhos, que às vezes não é necessário, mas a palavra de Deus diz que nós somos cartas lidas pelos homens, né? E esses dias o Senhor tem falado comigo, muitas vezes nós podemos ser a única carta que alguém pode estar lendo, através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então, irmãos, aleluia, a gente tem que ensinar os nossos filhos
a lei do Senhor, o temor do Senhor, os princípios do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para que a geração vindoura a soubesse, aleluia. Eles precisam saber o Deus que nós servimos, quem Ele é, o que Ele pode fazer. Aleluia. E os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, quer dizer, uma geração passando para outra geração, um bastão passando para outra geração, de geração em geração, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que pusessem em Deus a sua confiança, para que eles possam desde pequenos, desde jovens, desde adolescentes, que eles coloquem em Deus a sua confiança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com seu Deus. Então, irmãos, nós temos que ser fiel com o nosso Deus para que nossos filhos vejam a nossa fidelidade, para que nossos filhos vejam a nossa caminhada, vejam a nossa vida com Deus, as nossas orações, a gente orando, a gente jejuando. Eles venham saber que nós servimos um Deus, que nós buscamos ao Deus, aleluia. Eles precisam conhecer esse Deus. É muito preocupante, aleluia. Eu me preocupo muito com as gerações futuras. Eu falo, Senhor, o Senhor colocou isso dentro de mim, me sinto tão pequena, tenho que dar conta da minha própria casa, tenho que dar conta da minha filha, dos meus netos, Senhor. Mas é uma responsabilidade que nós temos de propagar, né? O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, de se preocupar com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos parentes, para que eles venham conhecer ao Deus que nós servimos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deuteronômio, tem uma palavra também que o Senhor falou comigo, em Deuteronômio 11. Aleluia. Deuteronômio 11, 18 diz assim: pois estas minhas palavras, pois minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como nos dias dos céus sobre a terra. Aleluia. Então, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que falar de Jesus. Aqui está falando assim: ensinai a vossos filhos, falando, assentando-se com ele em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Nós temos que fazer isso para que a gente venha também ter zelo, aleluia, com a geração futura, para que eles venham também servir ao Senhor com fidelidade, com idoneidade, com santidade, com verdade, em espírito e em verdade. Então isso é uma coisa muito séria, que o Senhor precisa nos dar graça nesses dias, diante de um mundo tão corrompido, né? Que nós podemos ter essa coragem
né, essa firmeza, essa determinação de passar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Porque aqui em 2 Reis 4 fala de uma casa, de um homem que deixou um legado. Aleluia. Essa palavra ela não fala o nome desse homem, né? Mas fala assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aleluia. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O que ela estava dizendo? O meu marido temia ao Senhor. E não é pouca coisa você viver uma vida inteira para Deus. Ainda depois que você morra, você deixou, aleluia, um legado. E por causa desse legado que esse homem deixou na sua casa, para sua mulher e para os seus filhos, aleluia. E esse credor que veio, né, veio um credor para levar os filhos dela como para pagar uma dívida, aleluia. Mas o nome de Jesus, aleluia, né, o Senhor deu uma vitória através do profeta, aleluia, para a viúva de Serepta, aleluia. E Deus entrou com uma grande providência. Por quê, irmãos? Deus falou assim comigo. Louvado seja quando ela disse assim: meu marido, teu servo, morreu. Ele morreu. Já tinha morrido. Ela não precisava se lembrar dele. Mas ela se lembrou e disse: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E agora? O credor veio levar os meus 2 filhos. Então, irmãos, até depois da nossa morte, nós temos crédito, aleluia, com Deus. Porque uma casa que teme ao Senhor, o Senhor tem falado comigo em outras pregações, que jamais será esquecida. Aleluia. É um legado que você deixou, né? Que ele deixou para a sua mulher, para os seus filhos. Aleluia. Através disso, aleluia, trouxe também a providência do Senhor para a vida dela, que como viúva ficou desamparada. O credor veio, né, sobre a casa dela para levar os seus filhos, para tirar o que ela tinha de mais precioso, né, que eram os seus filhos. Então, irmãos, esse bastão que o Senhor tem colocado na minha mão, que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, esse cajado, essa autoridade, aleluia, que aí a gente vai passar adiante para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as futuras gerações. É muito importante. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, em buscar o Senhor, ensinar eles o caminho do Senhor, né? A palavra hoje ela foi muito clara sobre isso, né? Ela foi muito clara que nós temos que nos preocupar com as gerações futuras, porque hoje nós vemos, e eu tenho falado isso constantemente, a geração mais fraca de todos os tempos é considerada a nossa, a minha e a sua. É considerada a geração mais fraca dos últimos tempos, a geração mais cheia de mimimi, de que quer desistir de tudo, de que quer largar tudo, de que começa algo aqui e desiste ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que mudar essa história dessa geração, e tem que começar a mudar a partir de nós, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos servindo ao Senhor, para que eles vejam em nós a sua idade, né, firmeza, para que eles vejam em nós constância, determinação em servir ao Senhor, fidelidade, para que eles vejam os frutos,
aleluia, do Senhor na nossa vida, para que amanhã eles possam dar, para que eles possam prosseguir, para que eles possam dar andamento à obra do Senhor, porque, irmãos, a obra do Senhor, ela nunca vai parar, ela nunca vai parar. Deus sempre vai levantar alguém para fazer a sua obra, e um dia depois de nós, o Senhor vai de levantar outras pessoas, mas que sejam pessoas fiéis, que sejam pessoas idôneas, que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, que sejam pessoas cheias de autoridade, que sejam pessoas cheias do poder de Deus, que sejam pessoas cheias da presença de Deus. E é isso que nós precisamos nesse tempo, estarmos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da revelação do Pai, cheios da graça de Deus, para que a gente possa deixar esse legado do Senhor, aleluia, essa obra tão linda, porque nós não somos eternos dessa terra. Gostaríamos de, depois que eu conheci o Senhor, conheci o Senhor, e que eu me dediquei mais à obra de Deus, eu falei, Senhor, muitas vezes eu ainda choro por causa disso, eu falo, Senhor, por que eu não comecei mais nova aos 20 anos, quando o Senhor me chamou? Porque eu esperei tanto tempo para fazer a tua obra. Eu poderia já estar fazendo há tanto tempo, mas eu recuei tantas coisas. Eu fui tão vacilante em alguns momentos e também não entendia direito o teu propósito e o teu chamado. E eu me arrependo amargamente por isso, porque eu gostaria de fazer tudo que eu não fiz, e eu tenho pressa de fazer, e eu tenho pressa de estar fazer tudo que o Senhor, né, quiser que eu faça em nome de Jesus. Então, que as próximas gerações dos nossos filhos que vão se levantar sejam uma geração forte, porque talvez eles, se Jesus não tiver voltado, eles vão precisar muito mais do que nós, porque os fins dos dias as coisas estão terríveis, vão ser perseguições, né? Se Jesus voltar, né, e a igreja que não subir, ela vai passar por momentos difíceis que, se não tiver a palavra de Deus, a firmeza na palavra, a certeza, a convicção, muitos vão perder a sua salvação ali, nesse momento, porque vai ser a única oportunidade de ser salvo, vai ser morrer por amor ao Evangelho, porque Jesus já vai ter levado a sua igreja, aqueles que estavam preparados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, já vai ter subido, mas aqueles que viveram de qualquer maneira, não se santificaram, não largaram as coisas velhas, não largaram o mundo, vão ficar. Mas eles conheceram a palavra também. Então, é uma responsabilidade muito grande que o Senhor fala comigo hoje, nessa tarde, para as nossas vidas. Que nós temos que ensinar os nossos filhos, né, no caminho do Senhor. Porque até quando, né, eles envelhecerem, eles não vão se esquecer da palavra de Deus. Vai ficar guardada no seu coração. Uma hora, né, a sementinha é lançada, e uma hora ela vai brotar e ela vai dar frutos em nome de Jesus. É esse bastão que o Senhor nesta tarde está falando para você e para mim, que nós temos que cuidar desse bastão, porque ele vai ser passado. Você vai ter a responsabilidade de passar o teu bastão, o teu cajado para alguém. Para quem você vai passar? Você já está preparando, aleluia, alabaçô de cantalamanaia. Você já está preparando as terras para o bastão que você tem que passar, o cajado, a vara que você tem que passar? Ou você ainda não está entendendo que é necessário isso? Em nome de Jesus, Pai,
Eu te louvo por essa palavra, Senhor, e te peço que o Senhor venha nos ajudar nessa tarde, Pai. Aleluia, Jesus, aquilo que Tu nos tem dado de graça, Senhor, a Tua palavra tem falado fortemente ao meu coração que de graça dai, e a começar pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Aleluia, não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro, ganhar as pessoas, porque eu quero ir às nações e não ganhar nem a sua própria casa, nem os seus próprios filhos, e nem a sua própria família, não ser evangelizada, não ser salva. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, nos ajuda a passar esse bastão, aleluia, Senhor, nos ajuda a passar esse cajado, nos ajuda a passar com fidelidade, com devoção, com amor a Ti, Senhor, com santidade, Senhor, com veracidade na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, para que nossos filhos venham conhecer as Tuas leis, os Teus mandamentos, os Teus princípios, para que eles venham aprender a obedecer a Tua palavra, para que eles venham aprender, Senhor, a Tua palavra e guardar ela no coração deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz uma obra desde já, Senhor, na minha vida, aleluia, na vida de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos a partir de hoje, Senhor, muito mais, Senhor, nos preparando, Senhor, e preparando os nossos, Senhor, para o futuro, Senhor, da igreja, Senhor, na terra, Pai, porque a Tua igreja, Senhor, alabaçou de canta lamanaia, aleluia, nunca vai deixar de existir na terra enquanto, Senhor, aleluia, existir pessoas aqui na terra. Ainda quando a igreja, Senhor, for tirada da terra, ficará aqueles que conheceram a Tua palavra, mas não foram cumpridores, Senhor. Mas eles conheceram a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, coloca o Teu temor no nosso coração, porque o Senhor vai cobrar de nós, Senhor. Aleluia, Senhor, a respeito dos nossos filhos, Pai. O Senhor vai cobrar de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se nós muitas vezes não podemos pregar para eles, Pai, mas nós podemos, Senhor, mostrar com a nossa vida, mostrar, Senhor, no nosso dia a dia, quando Ele muitas vezes nos vê orando de joelhos, Senhor. Às vezes o Teu filho pode entrar no quarto, na sala e te ver orando. Ai, a minha mãe está de joelhos orando, meu pai está de joelhos orando. Eles têm um bom testemunho, eu vejo Deus na vida deles. Senhor, nos dá um bom testemunho diante, Senhor, da nossa família, nos dá um bom testemunho diante dos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, propagar o Teu reino, Senhor, às gerações futuras, e que elas sejam mais fortes do que nós, Pai, e que elas sejam mais cheias do Espírito Santo do que nós, Pai, e que elas sejam mais tementes ainda do que nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde, Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço desde já, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel, Senhor, para nos ajudar, para nos dar força, Senhor, para nós fazermos aquilo que nós temos que fazer, porque é a ordem do Senhor, Pai. O Senhor estabeleceu uma ordem, Senhor, para que nós ensinássemos os Teus feitos, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, desde o dia que nós aceitamos a Jesus, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia, Senhor, que nós venhamos passar para que a geração futura saibam que só o Senhor é Deus, assim como eles souberam dos feitos de Moisés, de tudo quanto Moisés fez, está escrito na Tua palavra. Aleluia, Senhor, porque foi deixado na Tua palavra. Aleluia, porque foi uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor que nós deixamos escrito nas tábuas do coração deles, Pai, a Tua lei. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, andando, sentando com eles, de dia e de noite, nos ajuda, Senhor, a evangelizar, a mandar um versículo, a mandar uma mensagem, Senhor.
a ser boca de Deus nessa terra para aquele que precisa, Pai, para gerações futuras, para os jovens, para os adultos, Pai, para aqueles que vão reger a igreja na terra no futuro, depois de nós, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, agradecendo esta tarde na Tua presença, junto com aqueles que puderam estar comigo compartilhando dessa palavra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, bom final de tarde, né? E que Deus abençoe e continue abençoando o dia de cada um. Amém?